Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite extremamente fria aqui em Curitiba, mas temos o calor do inferno de Dante, debaixo desta chuva de fogo em que estamos, para continuarmos conversando. Então, nós estamos no sétimo círculo ainda, que é o círculo dos violentos. Estamos na terceira zona, que é aquela dos violentos contra a Deus, a natureza e a arte. Na segunda seção, que são os violentos contra a natureza, os sodomitas, que tem a pena, como vocês já sabem, porque nós vimos na semana passada com o Brunetto Latini, as almas dos sodomitas caminham ou correm sem parar neste areal fervente, sob uma chuva constante, mas bem lenta, de flocos de fogo. Muito bem, neste canto, canto 16, nós temos como personagens Jacopo Rusticucci, Teguiaio Aldobrandi e Guido Guerra. Dois desses já foram mencionados anteriormente, lá no canto sexto, pela alma do guloso Chaco, e nós finalmente aqui os encontramos. A este se associa um terceiro, que é o Guido Guerra. E estes três, Jacopo Rusticucci, Teguiaio Aldobrandi e Guido Guerra, aparecem ali neste quadro do Bartolomeu Pinelli, em que nós temos os três florentinos na roda, correndo ali, e Dante e Virgílio sobre aquela passarela de pedra que atravessa o areal fervente. Bem, o tema então é ainda o pecado da sodomia, o tema oficial, mas na verdade o tema de fundo, o tema de que se tratará realmente aqui é a retomada da questão política de Florença. Para abrirmos a nossa conversa hoje, eu trouxe aqui a reprodução de uma xilogravura atribuída ao artista Francesco Rosselli, do final do século XV, cerca de 1471 ou 72, e que nós temos aqui, então, essa xilogravura que representa Florença nessa segunda metade do século XV. O original dessa xilogravura se encontra no Kupferstichkabinett de Berlim, e o título é La veduta della catena, ou seja, a vista da corrente. Por que tem esse nome? Porque se vocês prestarem atenção, o nosso Francesco Rosselli emoldurou essa xilogravura com uma espécie de corrente, catena em italiano, e vocês podem ver, inclusive, que tem lá no canto esquerdo superior um cadeado que fecha essa corrente. Então o título desta xilogravura foi estabelecido não pelo artista, mas posteriormente como La veduta della catena. E nós temos o artista que se retratou ali no canto inferior direito, né, desenhando a cidade de Florença. E lá em cima vocês veem o nome antigo, né, Fiorenza. Muito bem. Nós temos aqui também uma reprodução a cores, né, em tamanho menor aqui, exatamente da mesma xilogravura, só que aqui, se eu não me engano, é óleo sobre tela, é uma reprodução aqui do século XIX daquela xilogravura original. Vários artistas fizeram reproduções daquela xilogravura. Nós temos essa aqui que se encontra no Museu Cívico de Florença. Então aqui nós temos uma reprodução a cores. Bem, Florença, por que estas duas imagens de Florença? Claro que Florença é a cidade de Dante, mas não é só por isso que nós abrimos com Florença. Florença é extremamente importante, central no âmbito da Divina Comédia, no âmbito do pensamento de Dante, do sentimento de Dante. Florença é a pátria de Dante. E em nenhum momento Dante esquece da sua pátria.
E ela está muito presente em toda a comédia, mas especialmente na Cântica do Inferno. E são realmente muitos florentinos que Dante encontra ao longo do seu percurso pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Aqui eu fiz uma breve lista de alguns desses florentinos que Dante já encontrou. Então, a segunda alma com a qual Dante conversa é o Ciacco. A primeira, se vocês lembram, é Francesca, que está lá com seu amante Paulo. Então, Dante conversa com Francesca, a primeira alma com a qual ele conversa. A segunda é este florentino, Ciacco, que foi um guloso e com o qual Dante conversa sobre a situação de Florença. Se vocês lembrarem, ele pergunta lá sobre presente, passado e futuro de Florença. No canto 8, Dante vai encontrar este iracundo que é o Filippo Argenti, um rico, soberbo e violento florentino, e procura atacar Dante, tenta atacar Dante, e Virgílio salva Dante do ataque desse soberbo e violento. Depois, no sexto círculo, no canto 10, Dante encontra o grande Farinata degli Uberti, chefe dos Ghibellinos da Toscana, e um grande adversário, um dos grandes líderes políticos de Florença, adversário dos antepassados de Dante. Depois, no canto 13, nós temos no final do canto 13, entre os violentos contra si mesmos, um suicida anônimo. E ainda mais um florentino, este também de grande importância na biografia de Dante, que é o seu mestre Brunetto Latini, que nós tivemos o prazer de conhecer na semana passada. E agora Dante encontra aqui, neste canto, mais 3 florentinos. Guido Guerra, Tegghiaio Aldobrandi e Jacopo Rusticucci. E estes vão mencionar mais um, que é o Guglielmo Borsieri. Nós vamos conversar com esse povo todo daqui a pouco, logo após a leitura do canto, que eu peço então para Pauleta que faça. Por favor, Pauleta. Sì, eccomi. Già era in loco onde s'udia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo quando 3 ombre insieme si partiro, correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Venian ver noi e ciascuna gridava: sostati tu, ch'all'abito ne sembri essere alcun di nostra terra prava. Ahimè, che piaghe vidi ne lor membri, recenti e vecchie, dalle fiamme incese. Ancor men duol, pur chi me ne rimembri. A lei lor grida il mio dottor s'attese, volse il viso ver me e or aspetta. Disse, a costor si vuole esser cortese, e se non fosse il fuoco che saetta la natura del loco, gli dicerei che meglio stesse a te che allor la fretta. Ricominciar come noi restammo, ei l'antico verso, e quando a noi fuor giunti, fenno una rota di sé tutti e 3. Qual soglion i campion far nudi e unti, avvisando lor presa e lor vantaggio, prima che si entra lor battuti e punti, così rotando, ciascuno il visaggio drizzava a me, sì che incontraro il collo faceva ai piè continuo viaggio. E se miseria desto loco sollo rende in dispetto noi e nostri prieghi, cominciò l'uno, e il tinto aspetto e brollo, la fama nostra il tuo animo pieghi, a dirne chi tu sei, che i vivi piedi così sicuro per lo inferno freghi. Questi, l'orme di cui pestar mi vedi, tutto che nudo e di pelato vada, fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrada, Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita fece col senno assai, e con la spada. L'altro che appresso me la renatrita è Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovria
esser gradita. E io, che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui, e certo la fiera moglie più ch'altro mi nuoce. Si fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto. Ma perch'io mi sarei brusciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia, che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Poi cominciai. Non dispetto, ma doglia la vostra condizion dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia, tosto che questo mio Signor mi disse parole per le quali i mi pensai che qual voi siete, tal gente venisse. Di vostra terra sono, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai. Lascio lo fele e vo per dolci pomi, promessi a me per lo verace duca, ma fino al centro pria convien chi tomi. Se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispose quelli ancora, e se la fama tua dopo te luca, cortesia e valor di sé, cortesia e valor di se dimora nella nostra città sì come suole, o se del tutto se ne gita fora. Che Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco e vallà coi compagni, assai ne cruccia con le sue parole. La gente nuova e i subiti guadagni orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te sì che tu già t'empiagni. Così gridai con la faccia levata, e i tre, che ciò inteser per risposta, guardar l'un l'altro come al versi guata. Se l'altre volte sì poco ti costa, risposer tutti, il satisfare altrui, felice te se sì parli a tua posta. Però se campi desti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere i fui, fa che di noi alla gente favelle. Indi rupper la rota e a fuggirsi ali se inviar le gambe loro isnelle. Un amen non saria possuto dirsi, tosto così come fuoro spariti, perché al maestro parve di partirsi. Io lo seguiva e poco eravam iti che il suon dell'acqua n'era sì vicino che per parlar saremmo appena uditi. Come quel fiume che a proprio cammino prima dal Monte Viso un bel levante, dalla sinistra costa d'Appennino, che si chiama Acqua Cheta Suso, avante che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome vacante, rimbomba là sopra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad un'ascesa ove dovea per mille esser recetto. Così, giù d'una ripa discoscesa, trovammo risonar quell'acqua tinta, sì che in poch'ora avria l'orecchia offesa. Io avea una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia ch'io l'ebbi tutta da me sciolta, sì come il duca m'avea comandato, porsila a lui aggruppata e ravvolta. Ond'ei si volse in ver lo destro lato, e alquanto di lunge dalla sponda la gittò giuso in quell'atto burrato. E pur convien che novità risponda, dicea fra me medesmo, al novo cenno che il maestro con l'occhio si seconda. Ahi quanto cauti li uomini esser dienno presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensier miran col senno. El disse a me, tosto verrà di sovra ciò ch'io attendo e che il tuo pensier sogna, tosto convien che al tuo viso si scovra. Sempre a quel ver ch'a faccia di menzogna dell'uom chiuder le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacer nol posso. E per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, s'elle non sien di lunga grazia vote, chi vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro, sì come torna colui che va giuso talora a solver l'ancora ch'aggrappa o scoglio o altro che nel mare è chiuso, che in su si stende e da piè si rattrappa. Obrigado, Pauleta. Muito bem, eu trouxe aqui mais uma
curiosidade que é esta iluminura com os primeiros versos do canto 16, que nós temos em uma edição de um manuscrito da Divina Comédia, de cerca de 1330, portanto 9 anos após a morte de Dante, um manuscrito do qual não se sabe o autor, nem quem encomendou, nem quem escreveu, redigiu, e nem mesmo quem ilustrou. E este manuscrito é conhecido como o Anônimo Fiorentino, que está na Biblioteca Nacional de Florença. E eu trouxe aqui como uma curiosidade, porque nós podemos ver como eram escritas as palavras naquele tempo. Havia uma variação, uma oscilação bastante grande em relação à ortografia, mas uma curiosidade é que praticamente todas as edições que nós temos hoje em dia da comédia, inclusive aquelas edições chamadas críticas, não são exatamente o texto dos manuscritos. O texto foi modernizado, por assim dizer, para facilitar a leitura, porque senão realmente a leitura seria bastante mais complicada. Eu copiei aqui ao lado a maneira como as palavras estão escritas, só para quem fala italiano ter uma ideia, né, das diferenças. Nós temos, por exemplo, ali ao lado esquerdo, debaixo da miniatura ali, nós temos já era em loco onde, então esse loco escrito com CH, né? Depois, todas as edições posteriores vão tirar esse H porque não é necessário. Depois ali, sudia il rimbombo. Então, na verdade, nós temos ali, né, nós podemos ver no manuscrito que não tem apóstrofe. Ali deveria ser si, o dia, mas, tirando o i, se colocaria apóstrofe. Então, sudia, e depois o L, depois do A, é o artigo que vem para il rimbombo. Perdendo o i, mais uma apóstrofe. Mas ali fica tudo junto, então é como se fosse uma palavra sudial, que não existe. Então ali eu coloquei uma flechinha indicando, né, esse sudia il rimbombo, como foi atualizado, e é como aparece nas edições que nós temos hoje, todas as edições, chamadas críticas ou não, né, tem uma modernização, uma atualização da ortografia para facilitar, porque senão realmente seria muito complicado continuar lendo assim como está ali no manuscrito. Uma outra curiosidade, nós temos ali no último verso, na última linha, né, enfim, Larnie fanno rombo. Larnie, a gente tem ali, falta apóstrofe, né? Seria L apóstrofe Arnie. E depois fanno, com 2 N's, é muito comum nós encontrarmos nos manuscritos, por uma questão de economia de espaço, alguns símbolos que indicam, por exemplo, a duplicação da consoante. Então ali nós temos o fanno, né? 2 N's, é escrito um N e o outro é indicado com o tio em cima do A. Então aqui nós temos N. Só por curiosidade, né, para quem talvez não tenha visto o manuscrito antes, este é de uma época bem próxima de Dante, né, 1330. Bem, falando da estrutura deste canto. Este canto é particularmente bem dividido, porque ele é dividido em 3 partes praticamente iguais. 2 de 45 versos e uma de 46, e 46 provavelmente porque este último verso isolado é um elemento estrutural de fechamento de todos os cantos, né? Todos os cantos acabam com esse último verso isolado. Então nós temos uma divisão do canto em 3 partes, podemos dizer, iguais. Os versos 1 a 45 dão continuidade ao canto anterior. Porque se vocês lembrarem, no canto anterior, em que Dante encontra lá o seu mestre Brunetto Latini, no final do canto, Brunetto Latini diz que não pode mais permanecer conversando ali com Dante, embora ele quisesse, porque ele já vê a poeira levantada por um outro grupo de almas que está se aproximando
e é um grupo de almas com o qual ele não pode interagir. Então, ele tem que partir. Então, é esse grupo de almas indicado ali por Brunetto Latini, no final do canto anterior, que está chegando aqui. Então, este canto o início deste canto é a continuidade daquele episódio que se acena, ao qual se acena ali no final do canto 15. Então, nós temos aqui este grupo que chega e estes novos personagens que se apresentam como florentinos. Depois nós temos um segundo bloco, uma segunda parte, que é do verso 46 ao verso 90, que traz realmente o tema forte e consistente, o núcleo deste canto, que é a retomada da questão política de Florença, que já foi tratado nos cantos 6, 10 e 15 mesmo aqui com o Brunetto Latini. Na semana passada nós vimos isso. E depois a terceira parte, que vai dos versos 91 ao 136, é o início de um novo episódio, que começa neste canto e vai se prolongar e vai se encerrar no canto 17. Então nós temos aqui este canto que concentra, na verdade, um episódio menor, mas de grande importância, central. A primeira parte conclui o episódio anterior e a segunda parte abre um novo episódio que vai se concluir no próximo canto. Então, nesta terceira parte, nós temos o deslocamento dos poetas, o movimento dos poetas em direção a um abismo que eles têm que descer para chegar ao próximo círculo. E ali, no final, nós vamos ver, tem aquele ritual misterioso da corda que Dante levava amarrada à cintura, cuja interpretação alegórica constitui um verdadeiro nó górdio, né? Nós vamos ver por quê. E nós vamos ver também, em termos de estrutura deste canto, o que muitos dantistas criticam, que é a ruptura, o destaque, o isolamento entre a segunda e a terceira partes. Realmente é uma mudança brusca de tema e de ritmo do canto. Bem, outros elementos que nós temos que considerar na leitura deste canto, principalmente no episódio central deste canto, que são aqueles elementos que eu coloquei ali como recuperados por Dante neste canto. São elementos que já foram vistos no canto 6, onde Dante encontra a alma do guloso Ciacco, e se vocês lembram lá, então, como eu já disse, Dante pergunta sobre presente, passado e futuro de Florença, e Ciacco lhe responde que a soberba, a inveja e a avareza são as 3 centelhas que mantêm os corações acesos. Então, que são responsáveis pela degradação passada, presente e futura de Florença. E lá, Dante faz uma pergunta a Ciacco também sobre os cidadãos de bem, os cidadãos valorosos que contribuíram para engrandecer Florença. E aqui eu repito os versos traduzidos lá do sexto canto. Farinata e o Teguiaio, que foram tão dignos, Jacopo Rusticucci, Arrigo e o Mosca, e os outros que ao bem dedicaram os engenhos. Então Dante pergunta a Ciacco onde estão estas almas. O Farinata nós já encontramos lá no canto 10, né, no círculo dos hereges ou heréticos. E aqui nós encontramos, então, mais 2 destes. Teguiaio, Aldobrandi e Jacopo Rusticucci. O Mosca nós vamos encontrar lá no canto 28, entre os disseminadores de discórdia. Disseminadores de discórdia civil, o Mosca. E o Arrigo não aparece mais. Parece que foi um lapso de Dante, ou desistiu de citá-lo, enfim. Ele não aparece mais ao longo do poema. Bem, então isso acontece lá no canto 6. No canto 10, vocês devem lembrar muito bem, Dante encontra o grande Farinata degli Uberti, que representa a eterna divisão de Florença em 2 partes, em 2 facções,
que representa também os ódios e as lutas civis, e, é claro, o inútil derramamento de sangue. E lá, Farinata faz a primeira profecia do exílio de Dante. Ciacco já havia acenado aos futuros sofrimentos de Dante, mas Farinata vai falar mais especificamente do exílio. E depois, aqui no canto 15, nós temos o Brunetto Latini, que também relembra soberba, inveja e avareza, citadas por Ciacco, e fala, Brunetto Latini fala sobre a divisão interna do povo, divisão interna de Florença, citando de um lado o povo ingrato e maligno, descendente dos antigos fiesolanos, da cidade de Fiesole, como nós vimos na semana passada, né? Que foi destruída pelos nobres romanos, dos quais Dante se considera um descendente. Então, nós temos novamente a questão da divisão da cidade. Então, Ciacco fala isso lá no canto 6º, Farinata fala isso no canto 10, Brunetto Latini fala sobre isso no canto 15. Então, vocês veem que Florença está totalmente inserida, aliás, é central no âmbito do inferno. Florença está no centro do inferno. E mais para frente, Dante vai dizer muitas vezes o quanto Florença, ironicamente, o quanto Florença é grande e o quanto se expande pelo inferno. Bem, então aqui nós temos essa questão mais ou menos delineada para termos em mente agora na leitura e comentário do canto. Então, como começa esse canto? Nós já vimos ali, inclusive no manuscrito, né, Dante diz, já estava em lugar de onde se ouvia o ribombo da água que caía no outro círculo, semelhante à colmeia quando zumbe. Então, essa abertura, que é mais ou menos uma descrição, um panorama sonoro, mas que dá uma ideia de que essa água cai de uma grande distância, né? Como uma cachoeira, uma cascata que cai a uma grande distância. Realmente, há aqui entre o 7º e o 8º círculo um abismo que os poetas vão ter que descer. Já no próximo canto nós vamos ver como é que eles descem esse abismo. Então nós temos aqui a descrição mais ou menos panorâmica do ambiente, mais pelo som do que pela visão. Quando três sombras juntas se separaram, correndo de uma turma que passava sob a chuva do rude martírio. Vinham em direção a nós e cada uma gritava, para tu, que pelas roupas parece ser alguém de nossa terra prava. Então nós temos mais 3 almas de sodomitas que reconhecem Dante pela sua túnica, pela sua roupa, sua veste típica de Florença. Nós já comentamos na semana passada que esta veste típica das classes mais altas de Florença, dos intelectuais, dos nobres, era o lucco. E aqui, então, esses 3 florentinos reconhecem Dante pelo seu lucco, pela sua veste. Brunetto Latini já havia dado uma certa importância aos panos de Dante, como ele o chama. E aqui a gente vê, mesmo que a gente não conheça os outros, os trajes típicos, as túnicas, enfim, as diferenças de outras cidades, nós podemos ver aqui, pela fala deste florentino, que é evidente que cada cidade tinha o seu modelito, né? Tinha o seu modelo, tinha as variações dessas túnicas que indicavam o nível social ou a profissão. Então, esses 3 reconhecem Dante pela sua roupa, pelo seu lucco. E Dante, então, presta atenção neles e diz, ai, que chagas vi nos seus membros, recentes e velhas, das chamas acesas. Ainda me dói só de recordar. Aos seus gritos meu doutor parou. Voltou meu rosto e, ora espera, disse, a estes convém ser gentis.
E se não fosse o fogo que fulmina a natureza do lugar, eu diria que mais do que eles, você devia ter pressa. Então vejam que aqui Virgílio reconhece logo estas almas e diz a Dante que estes são personagens com os quais vale a pena parar para conversar. Então, isso dá, de uma certa maneira, é um indício, de uma certa maneira, de algum interesse específico. Esses personagens são dignos de respeito, são dignos de consideração, são dignos do interesse de Dante. Nós já vamos descobrir por quê. Então, Dante e Virgílio param, esperam que essas almas cheguem até eles, e quando chegam, essas almas, como não podem parar, nós já sabemos disso porque Brunetto Latini disse isso a Dante, se elas pararem, elas têm que ficar depois 100 anos sem poder se abanar para afastar as chamas que chovem lentamente. Então, sem poder se proteger, portanto, recebendo em pleno a chuva de fogo. Então, elas não podem parar. Como elas não podem parar, elas formam uma roda diante de Dante e ficam ali caminhando e, ao mesmo tempo, olhando para Dante e conversando. E nós temos aqui neste quadro do Giovanni Stradano uma ilustração bastante, para mim, pelo menos parece bastante aderente à descrição de Dante. Então, nós temos Virgílio e Dante ali sobre a passarela de pedra, em que não chove fogo, porque o vapor do rio Flegetonte apaga as chamas. Então, Dante e Virgílio estão seguros ali. E nós temos ali as outras almas todas debaixo dessa chuva de fogo, algumas sentadas, algumas deitadas e algumas em pé, caminhando, e esses três florentinos que param para conversar com Dante ali, formando essa roda. Então, uma ilustração bastante aderente ao texto. E no texto, Dante descreve assim: recomeçaram assim que paramos o antigo pranto, e quando a nós chegaram, fizeram uma roda entre eles três. Como costumam os campeões, nus e untados, estudando seu golpe e sua vantagem, antes de se baterem e golpearem, assim rodando, cada um o rosto virava para mim, e em contrário ao pescoço, faziam os pés continuar a viagem. Então aqui é interessante que Dante faz essa observação, e é uma observação muito sutil do movimento. Vejam que Dante parece pensar por imagens, né? Ele imagina realmente, ou observa na prática os lutadores, enfim, e o movimento das pessoas, mas aqui a descrição que ele faz, né? Enquanto eles estão rodando, naturalmente os pés vão para um lado e o pescoço e a cabeça tem que virar para o outro para eles continuarem olhando diretamente Dante e Virgílio. Então, o rosto para um lado, e em contrário ao pescoço, os pés se movimentavam. E um deles, então, começa a falar. Se miséria deste lugar em que se afunda produz despeito por nós e o nosso pedido, começou um, e o tostado aspecto escuro, a fama nossa ao teu ânimo dobre a dizer-nos quem tu és, e que os vivos pés assim seguro pelo inferno arrastas. Bem, esta alma consciente, então, provavelmente da repugnância da, da sua aparência, da sua e dos outros, da aparência bastante queimado, chamuscado, enfim, escuro. Ele diz, mesmo que a nossa aparência seja bastante repugnante, não não leve isso tanto em consideração quanto a nossa fama no mundo dos vivos. Então, o fato de que nós fomos grandes personagens deve valer mais do que, neste momento, o nosso aspecto repugnante. E por isso, eles pedem a Dante que se digne a parar para conversar com eles. E como
como um meio de interagir melhor com Dante, esta alma começa a apresentar os outros dois e depois vai se apresentar. E pede também que Dante, em troca, se apresente. Então ele vai dizer: este, cujas pegadas me vê pisar, embora nu e depilado siga, foi de grau maior do que tu crês. Neto foi da boa Gualdrada, Guido Guerra foi seu nome, e em vida fez com o juízo muito e com a espada. Bem, então aqui nós vamos às fontes antigas para recuperar a identidade destes personagens, né? Nós descobrimos que Gualdrada foi uma nobre florentina famosa tanto pela beleza quanto pela retidão de costumes, ou pelos bons costumes. Ela foi mulher de um conde bastante famoso, Conde Guido o Velho, isso no final do século XII. E o Guido Guerra foi neto desta famosa, linda e boa Gualdrada. E Guido Guerra foi, segundo os comentadores mais antigos, foi um conde na corte de Frederico II, do imperador Frederico II, na sua juventude, mas depois passou todo o restante da sua vida adulta em Florença. Ele era florentino. Então, foi capitão do exército de Florença, depois chefe do exército guelfo dos exilados na batalha contra os gibelinos. Morreu em 1260. E Dante o coloca aqui como um exemplo da antiga aristocracia, com todos os elogios que vêm ao caso. Um grande guerreiro, inteligente, culto, valente, generoso, amado por todos. Quem é o outro? Tegiaio Aldobrandi, outro capitão do exército florentino, e coloquei ele idem em tudo, porque realmente é mais ou menos aquilo que dizem os comentadores antigos. Os três têm um perfil muito parecido. Todos nobres, cavaleiros, valentes, valorosos, bons soldados, bons cidadãos, honestos, dignos, gentis, amáveis com todos, enfim, amados por todos. Então, só elogios a estes três personagens. Então, Dante diz ali, né? O outro que atrás de mim... Dante não, desculpem. O Rusticucci diz: o outro que atrás de mim areia massa é Tegiaio Aldobrandi, cuja fama no mundo lá em cima devia ser mantida. E eu, que sou atormentado com eles, Jacopo Rusticucci fui. E certo, minha cruel mulher, mais que tudo, me dana. Bem, aqui a gente acaba vendo que mesmo os estudiosos mais sérios acabam, em um momento ou outro, cedendo à força, à atração da fofoca, porque nós temos inúmeros textos de comentadores de Dante, muito próximos da sua época, mas depois, ao longo dos séculos, os comentários sobre o Jacopo Rusticucci e a sua cruel esposa, que algum dos comentadores, lá na época de Dante, já comentou que era o motivo pelo qual o Jacopo Rusticucci havia se tornado homossexual. A mulher com quem a sua família o havia obrigado a casar era tão intratável, tão cruel, que depois ele acabou se separando dela, mas ficou traumatizado contra todas as outras mulheres, e por isso acabou se tornando homossexual. Então essa é a versão um pouco bizarra, mas enfim, eu coloquei aqui porque é um comentário que se encontra em praticamente todos os comentários da época de Dante, logo depois de Dante. Então ele atribui a sua cruel mulher
pelo menos parte do pecado ao qual naturalmente ele já devia ter uma tendência. Opa. Bem, Dante diz então, se eu fosse do fogo protegido, pulado teria entre eles lá embaixo, e creio o doutor o teria aprovado. Mas como eu teria me assado e cozido, o medo venceu a minha boa vontade, que de abraçá-los me fazia desejoso. Então Dante diz que pelo valor que ele reconhece a estes três grandes personagens, que tanto bem fizeram a cidade de Florença, ele teria, se dependesse só da vontade, ele teria pulado lá embaixo e os teria abraçado para manifestar a sua consideração, o seu respeito, inclusive um certo afeto por motivo patriótico que ele sente nesse momento. Mas, naturalmente, que a razão sobrepuja a vontade e ele sabe que não pode descer porque ele vai ser assado e cozido, como diz ali, né? Eu teria me assado e cozido. Então, o medo venceu a boa vontade e ele não pulou lá embaixo, mas manifesta o desejo de abraçá-los. Bem, aqui existem algumas interpretações, pouca coisa, na verdade, mas existem algumas interpretações, como eu coloquei ali no comentário, um pouco mais ousadas, que veem neste trecho uma admissão de Dante de suas tendências homossexuais, reprimidas por temor religioso e também por temor das consequências que uma admissão de homossexualidade teria sobre sua imagem diante dos senhores de quem ele dependia. Porque como ele estava no exílio, ele dependia sempre da acolhida dos nobres, dos senhores das cidades guelfas, dos guelfos brancos, ou depois dos gibelinos que o adotaram para poder sobreviver. Então, ele dependia de ser acolhido. Então, aqui, eu, sinceramente, não vejo essa admissão de uma tendência homossexual, mas não nego a possibilidade para quem quiser interpretar dessa maneira. Porque realmente ele diz que se ele pudesse, ele teria se jogado e se unido a esses três, se associado a esses três. E não o faz por medo. Então, a interpretação é livre. E a eles ele diz, então, né, depois comecei, não despeito, mas pesar a vossa condição dentro me produziu, tanta que demorará a desvanecer. Logo que este meu senhor me disse palavras pelas quais eu pensei que, como sois vós, tal gente viesse. Então, quando Virgílio lhe anuncia que estes eram personagens de relevância, que valia a pena esperar para conversar com eles, Dante já sabia que eram almas de grandes personagens. E aí ele diz, de vossa terra sou, e sempre a vossa obra e os honrados nomes com afeto escutei e repeti. Então esse afeto, naturalmente, Dante se refere ao seu amor à pátria, amor à Florença, visto que ele não conheceu pessoalmente estes personagens. E vejam, aqui eu coloquei também uma informação interessante ali, que o Jacopo Rusticucci se apresenta aos outros dois, e pede a Dante que também se apresente a eles. Ele, surpreso pelo fato de que Dante possa percorrer o inferno ainda em vida, ele, naturalmente, como todas as outras almas, tem curiosidade de saber quem é este vivo e por que lhe foi concedida essa possibilidade excepcional de passar pelo inferno ainda vivo. E talvez, essas almas não sabem ainda se Dante vai sair dali, então talvez poder sair.
Então, naturalmente, essa alma tem curiosidade e pede a Dante que se apresente. E o que Dante diz? Novamente, ele se apresenta como florentino, diz algo sobre ele, sobre o que ele está fazendo, mas jamais diz seu nome. Ele não se apresenta. Simplesmente diz: vossa terra sou e sempre honrei os vossos nomes com afeto e sempre repeti as histórias que ouvi sobre vocês. Mas não diz o nome. E aí ele diz o que ele está fazendo ali. Deixo o fel e vou aos doces pomos prometidos a mim pelo veraz guia, mas até o centro antes convém que desça. Então aqui a imagem do fel e dos doces pomos ou doces frutos é uma imagem bíblica, naturalmente, né? E ele diz então que ele deixa este lugar amargo, o fel, e vai para o doce fruto, o paraíso. Mas para poder fazer isso, ele tem que passar primeiro pelo centro do universo, pelo centro do inferno. Então o Jacopo Rusticucci volta a falar: se longamente a alma conduzirá os membros teus, ou seja, espero que você ainda viva longamente. Respondeu aquele ainda: e se a fama tua depois de ti brilhará, cortesia e valor, dize se moram na nossa cidade como costumavam, ou se de tudo ela já se livrou. Que Guilherme Borsieri, que se lamenta conosco há pouco, ou seja, que acabou de chegar, e vai lá com os companheiros, tanto nos aflige com suas palavras. Jacopo Rusticucci, então, faz a pergunta que interessa a todos eles, os três florentinos, dignos de respeito e de consideração, e que muito fizeram pela cidade, que foram dignos, que foram gentis, que foram amáveis com todos, enfim, que foram aparentemente boas pessoas. Esses três, então, se interessam pela condição atual de Florença. E o Jacopo Rusticucci pergunta, então, para saber algo de que eles já tinham tido notícias recentes. Ele diz que o Guilherme Borsieri, que chegou há pouco, os informou que estes valores antigos, a cortesia e o valor, ele diz ali, né? Então, os valores nobres, os valores morais, éticos, os bons costumes e a honra, né? E o Guilherme Borsieri disse a esses três florentinos que nada disso mais vale, nada disso mais existe em Florença. E eles pedem então confirmação. Bom, esse Guilherme Borsieri aqui, há pouquíssimas notícias sobre ele e praticamente os comentadores repetem o que Boccaccio diz. Ele era um cavaleiro gentil e justo. Não há mais informações sobre ele, mas apenas que era um florentino gentil e justo. Então, mais um que, digamos assim, que se identifica com esse perfil que Dante desenha destes todos esses personagens que estão aqui no círculo, ou nesta segunda sessão, ou da terceira zona do círculo dos violentos, né? Então, aqui onde estão os sodomitas. Todos são pessoas cultas, inteligentes, educadas e que foram sempre muito positivas para a coletividade de Florença. Então Dante desenha estes personagens sempre de uma maneira muito positiva. Naturalmente, são condenados pelos pecados individuais, o que não anula o bem que eles fizeram à cidade. Então, Jacopo Rusticucci pede confirmação daquilo que o Guilherme Borsieri havia dito, que Florença está degenerada, está corrompida. E Dante, então, tem uma reação um pouco exagerada, talvez, um pouco imprevisível.
porque ele ergue o rosto e fala diretamente para Florença lá em cima. Então, a gente nova e os rápidos ganhos, orgulho e desmedida tanto geraram, Florença, em ti que já te lamentas. Assim gritei com o rosto erguido. E os três que entenderam isto como resposta se olharam como quem encara a verdade. Então, na verdade, Dante só confirma aquilo que o Guglielmo Borsieri, talvez outros florentinos também, já tinham dito. Então, Dante aqui se dirige diretamente a Florença. E o que ele diz? A gente nova e os rápidos ganhos geraram orgulho e desmedida em Florença. A gente nova são os forasteiros, os que vieram dos campos para a cidade, os que chegaram por último na cidade, então que se misturaram àquela Florença que mantinha ainda, não é verdade, mas na utopia que Dante quer imprimir ao seu poema, é uma Florença que ainda era uma Florença de bons costumes, uma Florença harmônica, simples, na sua honestidade. Então, estes forasteiros que vieram dos campos e que fizeram uma rápida fortuna, porque se tornaram comerciantes, em grande parte, quase totalidade, se tornaram comerciantes e alguns, inclusive, banqueiros. Então, quando ele diz ali, a gente nova são esses recém-chegados. Recém-chegados, esses recém é coisa de 30, 40, 50 anos. Mas para Dante são recém-chegados, porque não tem uma história ali, não tem uma tradição ali em Florença. E a rápida fortuna, então, o meio pelo qual estes comerciantes tomam os lugares no governo, nas instituições importantes, tomam os lugares antes ocupados pelos aristocratas, que, na opinião de Dante, e Dante vê só o lado positivo aqui, na opinião de Dante, os aristocratas eram cultos, bem educados, instruídos, enfim, ao contrário dos rudes e ignorantes ricaços do campo e comerciantes. Que aí Dante diz, lá no convívio, ele diz, vindos de todo lugar e de lugar nenhum, porque não tem uma história, porque não tem uma tradição, porque não tem cultura, porque não tem educação, não tem estirpe, não tem uma moral cidadã. Não se a crítica que Dante faz em vários momentos aqui na comédia e lá no convívio também e na monarquia também, enfim, em vários momentos Dante faz uma crítica a esses rudes e ignorantes senhores do campo que vêm para a cidade e que ali multiplicam a sua riqueza porque se tornam comerciantes e se tornam, muitos deles, usurários, agiotas que vão emprestar dinheiro. Então aí a crítica de Dante é mais ácida ainda, porque Dante despreza quem faz essa atividade. Então a crítica de Dante é exatamente essa, que esses recém-chegados não souberam se inserir naquela comunidade mais harmônica, mais educada, mais culta que havia em Florença. Eles chegaram e com a força do dinheiro impuseram a sua maneira de vida. E por isso Dante utiliza então esses quatro, se considerarmos mais o Guglielmo Borsieri, que esses três florentinos citam. Então esses 3 ou 4 florentinos, Dante os utiliza como um motivo para confirmar esse dado já assinado antes, inclusive pelo Ciacco e pelo Farinata, a culpa desses novos habitantes que vêm do campo justamente sem nenhuma história, sem nenhuma tradição e sem nenhum respeito
pela história, pela tradição, pela cidadania antiga de Florença. Isso tudo, naturalmente, visto pelo ponto de vista de Dante, que, a bem da verdade, temos que admitir, era bastante preconceituoso. Isso era algo, digamos assim, típico da sua época, mas não dá para negar. Dante era preconceituoso. Não se discute isso. Bom, a questão então é, Dante diz, os antigos e nobres valores de cortesia e de dignidade foram substituídos pelos valores monetários, pelo poder do dinheiro. O enriquecimento rápido, enriquecimento rápido e a conquista de poder por parte daqueles que não souberam conviver em harmonia, não souberam se inserir em harmonia naquela sociedade que já funcionava bem da Florença antiga. Então, não sabem conviver e não sabem comandar. Para Dante, essa é a causa principal da decadência de Florença. O fato de que esses que vieram de fora não sabem conviver, não souberam conviver e não sabem comandar. Então, essa é a causa principal da degeneração de Florença. Esses novos recém-chegados, com a sua avareza, com a sua cobiça, com a usura largamente praticada e difundida nestes novos estratos sociais, tomaram o lugar dos antigos nobres costumes, nobres mas simples costumes, de que Florença já pôde um dia se vangloriar. A pergunta é, será que pôde mesmo se vangloriar de toda essa harmonia que Dante, a harmonia antiga que Dante opõe ao caos atual? Me parece que não. Essa é uma questão muito mais de retórica de Dante do que de realidade. É aquela questão da memória que digamos assim, da intenção de otimizar uma memória para contrapô-la a uma situação presente. É isso que Dante faz. Otimiza e melhora, embeleza uma memória de uma Florença que nunca existiu. Florença nunca esteve em paz, em harmonia, como Dante dá a entender aqui. Então, aqui é uma questão também muito do sentimento de Dante, né? Que ele sente que a sua Florença está se degenerando, então ele busca uma imagem utópica, uma imagem idealizada de uma Florença que nunca existiu, para opor a esta que ele vê agora. De qualquer maneira, o que ele diz efetivamente aqui é que os antigos valores da cavalaria, da cortesia, da nobreza, já não valem para aqueles que agora governam e que se pautam simplesmente pelos valores do dinheiro e do poder. Bem, depois de tudo isso, falei um pouco demais. Então ele diz, assim gritei com o rosto erguido, e os três que isso entenderam como resposta se olharam como quem encara a verdade. Então aqui é importante que Dante diz, isso é a verdade. Eles três concordam comigo, é a verdade. E diz o Jacopo Rusticucci, se outras vezes tão pouco te custa, responderam todos, satisfazer outros, feliz de ti se assim falas com franqueza. Por isso, se saíres deste lugar escuro e retornares a rever as belas estrelas, quando te agradar dizer, ali estive, faça que de nós se fale as gentes. Bem, aqui novamente o pedido de uma alma para que Dante refresque a memória destes bons cidadãos, desses cidadãos dignos e valorosos. Eles pedem que Dante refresque a memória deles junto aos vivos, para que pelo menos na memória eles continuem vivendo, e no caso destes, que tenham uma memória positiva, porque o fato deles
estarem aqui condenados pelos seus pecados, não mancha a memória dos bons cidadãos que eles foram e de quanto eles contribuíram para o bem de Florença. Então, este pedido que eles fazem, como muitas outras almas ainda vão fazer a Dante. E aqui tem um verso que eu coloquei ali em negrito, porque é interessante, né? É o Jacopo Rusticucci que vai anunciar aquilo que vai ser o mote final das 3 cânticas, né? Rever as estrelas. Ou ver as estrelas, rever as estrelas, enfim. As estrelas, a palavra estrelas encerra, como vocês já sabem, as 3 cânticas. Então, tanto o inferno, quanto o purgatório, quanto o paraíso, se conclui com a mesma palavra. Aqui no inferno, Dante vai dizer e quindi uscimmo a riveder le stelle. E então saímos para rever as estrelas, que é a repetição de parte deste verso aqui, justamente do Jacopo Rusticucci. Então romperam a roda e a fugir asas pareciam suas ágeis pernas. Um amém não poderia ser dito rápido como eles desapareceram, pelo que o mestre decidiu partir. Então aqui se encerra esta segunda parte do canto, que é a parte, digamos assim, que dá identidade para este canto 16. É o núcleo temático do canto, que é essa discussão política ainda, que acrescenta um motivo a mais para a divisão em facções ou em partes de Florença. Nós tínhamos, lá com Tiago, no canto 6, ele diz, a soberba, a inveja e a avareza são os 3 sentimentos, os 3 comportamentos que fazem com que Florença se degenere, se corrompa cada vez mais. Depois nós temos lá o Farinata, que vai falar das divisões já antigas entre guelfos e gibelinos. E depois sobre a crueldade dos cidadãos de Florença e sobre o fato de que jamais ficarão em paz. Haverá sempre guerra. Depois entra o Brunetto Latini, que fala aqui de uma possibilidade de explicação disso mais para trás no passado, falando das duas sementes dos cidadãos de Florença. Uma que descende dos nobres romanos e que continua nobre, e uma que descende do povo maligno e traidor de Fiesole, e que continua essa tendência ao mal. Então, tem esses 3 elementos, essas 3 situações colocadas por essas almas, e depois, agora, esta aqui, que acrescenta um elemento a mais. Além desta divisão interna de Florença, que vem já desde a fundação de Florença, a divisão entre os romanos e os fiesolanos, agora tem mais esta razão, mais este motivo para as divisões internas, que são estes recém-chegados, os forasteiros, esses que vêm do campo, que são rudes, que são ignorantes, incultos, e que não têm os mesmos valores nobres dos cidadãos de tradição de Florença. Então, cada vez mais, Dante vai acrescentando motivos para tentar explicar a degeneração de Florença. Bom, aqui então se conclui esse episódio com estas 3 almas que desfazem a roda e saem numa disparada, assim como já havia feito o Brunetto Latini. Eu o seguia, então aqui, o mestre, né, Virgílio, começa novamente a guiar Dante. Eu o seguia e pouco havíamos ido, que o som da água era tão próximo que se falávamos quase não ouvíamos. Então aqui aquela ruptura que eu falei entre a segunda parte do canto e a terceira que começa aqui, é justamente isso. Lá se encerra o episódio, totalmente se fecha o episódio, e aí
Dante começa do zero uma nova questão aqui. Para não ficar essa ruptura tão gritante, ele retoma o tema lá do início do canto, quando ele havia falado do barulho da água, né? O barulho da água que cai lá no abismo. Então aqui ele retoma aquele início do canto dessa maneira, né? Ele diz que era tão alto, quando eles se aproximaram mais do abismo, que eles falavam, mas quase não se ouviam. E aí ele faz aqui uma comparação com algumas... com um rio, com uma cachoeira, para demonstrar um pouco mais a sua erudição, o seu conhecimento da Itália, o seu conhecimento de geografia, né? Ele diz ali, então, como aquele rio que tem seu percurso do Monte Veso em direção ao Levante, desde a costa esquerda do Apenino, que no alto se chama Aquaqueta, antes de descer ao vale, em seu baixo leito, e em Forli aquele nome não tem mais. Então, tudo isso para dizer, como aquela cascata daquele rio lá perto de Forli, ribomba lá sobre São Benedetto dell'Alpe para cair em uma só queda, onde devia em 1000 ser distribuído. Então, veja, ele diz aqui, lá, aquela cascata enorme, que faz um barulhão tremendo, deveria ser dividido em 1000 pequenas quedas, porque assim seria tudo mais harmônico, mais suave. Aqui também é a mesma coisa. Então ele diz, assim, caindo de um penhasco íngreme, vimos ressoar aquela água colorida, a água vermelha, na verdade, a água tingida de sangue do Flegetonte, que em pouco tempo o ouvido feriria. Então veja que o barulho realmente é muito, muito forte. Bem, e aqui então Dante introduz o novo tema, um tema extremamente interessante, extremamente complexo na sua simplicidade, que nós vamos ver. O que ele diz? Eu tinha uma corda em torno enrolada, e com ela uma vez havia pensado em prender a pantera da pele manchada. Bem, então Dante diz que tinha uma corda enrolada na cintura, assim como muitos frades, os franciscanos, especialmente, que têm o seu cordão em torno da cintura. E ele diz que ele havia pensado em prender a pantera. Bem, esta corda já deu muito nó em estudiosos de Dante, muito nó no cérebro de muitos dantistas, porque até hoje não há uma interpretação unânime, não há uma interpretação unívoca sobre o significado ou os significados da corda. Ninguém sabe exatamente a que Dante ou o que Dante queria simbolizar com esta corda. O que é essencial aqui, o fato, é que ele diz que ele poderia sim ter usado esta corda contra a pantera que o impedia de subir ao monte. Bem, a pantera simboliza, na visão da maioria, ela simboliza, de uma maneira geral, a incontinência. É a categoria de pecados da incontinência. De uma maneira específica, a luxúria. Vejam, repito, já disse isso antes, não é uma interpretação absolutamente aceita por todos, que a pantera represente incontinência, luxúria. É a opinião da maioria, mas há quem discorde. Então, para quem discorda, as interpretações naturalmente vão variar em relação a quem acha que a pantera simboliza a luxúria. Bom, vamos ver então o que nós temos sobre esta corda. Nós já vamos ver aqui na sequência do canto, né? Vocês já viram na leitura da professora Pauleta, vocês devem ter acompanhado, nós vemos que essa corda vai ser usada como uma isca para atrair algo, um monstro, que é o monstro Gerion, que é o símbolo da fraude, ou a alegoria, melhor dizendo, da fraude. Então nós sabemos que a corda
vai ser utilizada para atrair a fraude. Bom, e aqui então tem algumas dessas possibilidades que ao longo dos séculos os estudiosos propuseram. Há muitas outras, muitas realmente. Então eu coloquei aqui apenas algumas delas, principalmente para que vocês tenham, digamos assim, um ponto de partida para refletir sobre isso e ver quais são algumas dessas propostas de interpretação. Então, são bens mundanos que atraem a fraude. Quem frauda alguma pessoa é porque busca alguma vantagem. Essa vantagem, em geral, são bens materiais ou poder, de alguma maneira. Então, são os bens mundanos que atraem a fraude. E os bens da carne, a luxúria. Dante aqui se livra de ambos, tanto dos bens da carne, dos desejos que ele aprende a controlar, quanto da sua cobiça, da sua ambição. Então, partimos desse dado. Talvez a corda simbolize, então, a retidão e a honestidade, ou a ingenuidade, ou a pureza, que são qualidades contrárias à malícia e à fraude. Bom, então, sim, para se livrar da luxúria, a pureza, a honestidade, a retidão, para se livrar da fraude, a honestidade, mas também a honestidade com inteligência, com razão, talvez a pureza da castidade, porque Dante diz explicitamente que pensou em usá-la contra a luxúria. Contra a pantera, se nós considerarmos a pantera luxúria, está colocado. A corda poderia ter sido usada contra a luxúria. O fato é que não se tem notícia de que Dante fosse casto. Muito pelo contrário, a luxúria é um seu pecado relevante, como nós vamos ver lá no final do Purgatório. Dante se confessa um luxurioso. Então, a castidade não é o caso. Tem alguns dantistas que dizem que a corda, como cordas eram usadas para medir, esta corda poderia simbolizar a justa medida. Então, o comedimento, né? A medida intermediária, sem exagero de um lado, sem exagero do outro. Isso protegeria as pessoas tanto da luxúria, quanto da fraude, quanto de todos os outros pecados. A justa medida. A questão é, isso atrairia a fraude? Se considerarmos que quem age com a justa medida se mantém honesto, então a honestidade pode atrair a fraude. Porque um fraudulento vai preferir aplicar o seu golpe em alguém honesto do que em um outro fraudulento que teoricamente será mais difícil de enganar, porque já está predisposto a perceber a fraude que se trama contra ele. A corda poderia simbolizar, então, simplesmente a justiça, que é a medida para todos os bens e os males? Talvez. O cordão franciscano, como sustentam alguns, portanto, a pobreza, uma possibilidade não me convence muito. Não me convence muito, mas é uma possibilidade. Aqui sim, o desejado desapego aos bens mundanos. Esta, eu confesso que é a minha interpretação preferida. O desapego aos bens mundanos. Porque aquele que não valoriza os bens mundanos e que rejeita os prazeres da carne, a luxúria, e que rejeita os prazeres possibilitados pela riqueza, os bens materiais em geral, e o poder, esse que rejeita os bens mundanos, na opinião de Dante, é aquele que tem o paraíso garantido. Então, esse não teria
primeiro que não seria atraente para um fraudulento, porque se não tem bens mundanos, o que vai atrair? Por que ele vai atrair a fraude? Por outro lado, esse desapego aos bens mundanos se opõe justamente à busca de fama, de honra, de glória que Dante pretende com a sua poesia. Então, existe um senão aqui. Bom, outros propõem o conceito de continência em oposição à incontinência. Incontinência sexual, incontinência de ambição, de cobiça. É uma possibilidade. Bom, então nós temos aqui, se Dante já se considera maduro o suficiente e sabe que Deus é o único bem real, e ele se livra da corda porque não precisa mais desse lembrete do espírito. Bom, isso aqui também alguns dantistas entendem dessa maneira. A questão geral, como eu coloquei ali, é que a corda até hoje não tem uma interpretação, digamos assim, unânime, nem de maioria. Existem dezenas de sugestões, de possibilidades, de propostas de interpretação. O certo disso tudo é que a corda é uma isca irresistível para Gerion, porque Virgílio vai jogar a corda e Gerion vai ser atraído. Então esse aqui era só um quadro para dar digamos assim, um ponto de partida para a reflexão. Eu sempre peço, todas as vezes que eu trabalho com essa disciplina na universidade, eu sempre peço para os meus alunos perderem, entre aspas, um pouco de tempo pensando nisso e me darem uma interpretação pessoal. Vocês também estão convidados a isso, a interpretar essa corda. Bem, continuando aqui então, Dante diz: depois que toda de minha desenrolei, assim como o guia tinha comandado, entreguei a ele dobrada e enrolada. Então, tira a corda, entrega para Virgílio. Então ele se voltou para o lado direito e, bem de longe da beirada, lançou-a para baixo naquele alto abismo. Bom, aqui é a segunda vez que Virgílio se volta para a direita. São duas vezes apenas no inferno, eles sempre se voltam para a esquerda. Em todo o percurso que eles fazem, desde a entrada do inferno, eles sempre viram à esquerda, descem à esquerda, se voltam à esquerda, sempre à esquerda. Exceto lá no Círculo dos Heréticos, e aqui. Virgílio se volta para a direita e joga a corda lá no abismo. E Dante, naturalmente, estranhando ou surpreso com esse ritual, sabe que algo vai acontecer. Então ele diz: agora uma novidade vai responder. Eu dizia para mim mesmo, há um novo gesto que o mestre com os olhos tanto espera. Então Dante tem a certeza de que algo vai acontecer, algo virá. Virgílio joga a corda lá no abismo e espera, fica olhando, atento. E Dante vê que Virgílio está, de certa maneira, ansioso pelo que vai acontecer. Então Virgílio, de uma certa maneira, pesca o Gerion. E aí, antes de descrever, vejo que Dante sempre... Claro, nós já lemos, já ouvimos a leitura da Pauleta, acompanhamos a leitura e tal, então nós sabemos o que vem depois. Mas Dante sempre tem essa estratégia de, primeiro, dar uma impressão psicológica para o leitor, antes de descrever aquilo que vai causar essa impressão. Então vejam, aqui ele diz: quão cautos os homens devem ser diante daqueles que não olham só a obra, mas os nossos pensamentos entendem. Então aqui, nós não sabemos ainda que vem o monstro, que é a alegoria da fraude, mas ele já está dizendo isso, que todos nós
honestos, devemos estar muito atentos diante daqueles que não só prestam atenção na nossa atividade, mas que com a sua esperteza, com a sua inteligência dirigida ao mal, mas sempre inteligência, entendem o nosso pensamento. Então, a esses nós devemos estar muito atentos, aqueles que entendem o nosso pensamento e que, portanto, podem nos enganar. Temos que estar muito atentos. E aí, Virgílio, então, diz a Dante: logo virá acima o que eu espero e o teu pensamento sonha. Logo convém que a teu olhar se descubra. Mas não diz o que é. Mantenha o suspense. E aí, Dante, mais para manter ainda o suspense, para aquele leitor que está lendo pela primeira vez o seu texto, e imaginem que lá no século XIV, esta poesia era feita principalmente para ser recitada, para ser declamada, para ser lida em voz alta para os ouvintes, os inúmeros ouvintes que não sabiam ler, ou mesmo alguns que sabiam, mas que era comum a leitura em voz alta para os ouvintes. Então veja que Dante mantém e aumenta ainda o suspense, porque até agora o leitor ou ouvinte não sabe o que vai surgir do abismo. E aí Dante reforça mais essa impressão, ainda para deixar o leitor o leitor ou ouvinte mais ansioso. Ele diz: sempre a verdade que tem cara de mentira deve-se fechar os lábios enquanto se pode, porque sem culpa traz vergonha. Ou seja, quando nós presenciamos algo ou sabemos de algo que é tão extraordinário que parece mentira, na maior parte das vezes é mais sábio, é mais prudente calar do que falar, porque este fato ou este elemento tão extraordinário que parece mentira vai ser entendido como mentira. Então nós vamos fazer o papel de mentirosos se contarmos este fato tão extraordinário assim. Então, na maioria das vezes, é melhor calar do que falar. Mas aqui calar não posso, diz Dante. E pelas notas desta comédia, leitor, te juro, se elas não forem de graça privadas, que eu vi por aquele ar grosso e escuro vir nadando uma figura, subindo, maravilhosa para um coração seguro, assim como torna aquele que desce às vezes a liberar a âncora enroscada, ou escolho, ou outra coisa que o mar esconda, que para cima se estende e os pés encolhe. Então vejam, ele diz, aquilo que eu vi é tão extraordinário que naturalmente parece mentira. E o mais sábio, mais prudente numa situação dessas é calar. Mas aqui eu não posso calar, porque ele tem a missão de contar tudo o que viu, contar a verdade daquilo que ele presenciou, testemunhou. Então ele tem que contar. E então aqui ele diz que ele viu algo tão extraordinário, né, que é uma figura que surpreende qualquer coração seguro. E este é maravilhosa no sentido de que surpreende e amedronta qualquer coração seguro. E aí ele diz que ele vê subir pelo ar como se estivesse nadando no ar. Eu aqui imagino um nado de peito, né? Um nado de peito em que você puxa a água e empurra com os pés. Então, cada um imagina como quiser, né? Eu imagino assim, este monstro que vem subindo como se estivesse nadando, ou como se estivesse subindo lá do fundo das águas para a superfície. E aqui, então, ele descreve esse movimento e diz que é como um marinheiro que desce para desenroscar a âncora que ficou enroscada lá e depois vem subindo dessa maneira. Então, assim, ele começa a descrever o monstro Gerion, que ele só vai terminar de descrever no próximo canto, no canto 17, que é um canto
muito interessante, porque tem uma questão lá que é um trabalho de pura imaginação de Dante. Nós vamos ver isso na próxima semana. Mas aqui tem algo de extremamente interessante, que é a primeira das duas vezes que Dante chama a sua obra de comédia. No dialeto florentino de Dante, comedia, com acento no i, comedia. Então é a primeira vez que ele chama, ele nomeia a sua obra, né? Ele diz pelas notas, pelas palavras, né? Pelas notas desta comédia, leitor, eu juro. Então vejam que ele está jurando que é verdade isso que ele viu, e jura pelo que ele tem de mais caro, de mais valioso para ele, que é a sua própria obra, a sua obra-prima, a sua comédia. Então ele jura pelas notas, pelas palavras desta comédia, pelos versos desta comédia, ele jura que ele viu isso. E aqui nós, então, ficamos na expectativa, né, pela conclusão desta descrição deste monstro maravilhoso e extraordinário que é o Gerion, que nós vamos ver na próxima semana, com o canto 17. Então aqui acho que por hoje eu, incrivelmente, no horário, eu concluo. Aqui estão as minhas referências bibliográficas, como sempre, as principais, naturalmente há muitas outras, mas os livros nos quais eu baseio meus comentários são principalmente estes dois. Então, assim, com isso eu concluo hoje. Espero que vocês todos fiquem bem. Nos vemos na próxima semana, com menos frio, espero. E até lá. Tchau, tchau.